Excelentíssimo senhor presidente e autor do requerimento dessa honrosa sessão, Jair Bolsonaro, excelentíssimo deputado Eduardo Gomes, excelentíssimo deputado João Caldas, excelentíssimo senhor coronel Lício, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa mesa. Antes de começar a fazer a leitura desse artigo, ressalto apenas que o que se encontra nas mãos dos senhores aí está na íntegra, e esse aqui não está na íntegra, então está editado. Então, passo a fazer a leitura do artigo. Jornal o Globo, 7 de outubro de 1984. Julgamento da Revolução, por Roberto Marinho. Participamos da Revolução de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçados pela radicalização ideológica, greve, desordem social e corrupção generalizada. Temos permanecido fiéis aos seus objetivos, embora conflitando em várias oportunidades com aqueles que pretenderam assumir a autoria do processo revolucionário, esquecendo-se de que os acontecimentos se iniciaram, como reconheceu o Marechal Costa e Silva, por exigência inelutável do povo brasileiro. Sem povo, não haveria revolução, mas apenas um pronunciamento ou golpe com o qual não estaríamos solidários. Acompanhamos esse esforço de renovação em todas as suas fases. No período de ordenação da economia que se encerrou em 1967, nos meses dramáticos de 1968, em que a intensificação dos atos de terrorismo provocou a implantação do AI-5. Nas respostas que a sociedade e o governo brasileiro deram a esses desafios, conseguindo, no segundo decênio revolucionário, que agora se completa, apesar de todas as dificuldades, reduzir de 80% para menos de 40% a dependência externa na importação de energia, elevando a produção de petróleo de 175 mil para 500 mil barris diários e a de álcool de 680 milhões para 8 bilhões de litros. Simultaneamente, aumentar a fabricação industrial em 85%, expandir a área plantada para a produção de alimentos de 20 milhões de hectares a mais, criar 13 milhões de novos empregos, assegurar a presença de mais de 10 milhões de estudantes nos bancos escolares, ampliar a população economicamente ativa de 29 milhões e 500 mil para 45 milhões e 797 mil, elevando as exportações anuais de 12 bilhões para 22 bilhões de dólares. Volvendo os olhos para as realizações nacionais dos últimos 20 anos, há de se reconhecer impressionante. Em 1964, éramos a 49ª economia mundial, com uma população de 80 milhões de pessoas e uma renda per capita de 900 dólares. Somos a 8ª, com uma população de 130 milhões de pessoas, a renda média per capita de 2.500 dólares. O presidente Castelo Branco, em seu discurso de posse, anunciou que a Revolução visava a arrancada para o desenvolvimento econômico, acima do progresso material. Delineava-se o objetivo supremo da preservação dos princípios éticos e do restabelecimento do Estado de Direito. Findava-se o período discricionário, significando que os anseios da liberalização que Castelo Branco e Costa e Silva manifestaram em diversas ocasiões, o que Médici vislumbrou em seu primeiro pronunciamento, finalmente se concretizavam. Enquanto vários líderes oposicionistas pretenderam considerar aquelas medidas fundamentais como meros paliativos. O então deputado Tancredo Neves, líder do MDB na Câmara Federal, reconheceu que a determinação governamental foi além do esperado. Ao assumir o governo, o presidente Figueiredo jurou dar continuidade ao processo de redemocratização, a concessão ampla da anistia irrestrita, as eleições diretas para os governos dos estados, a posse dos eleitos, a colaboração federal com os novos governos oposicionistas na defesa dos interesses maiores da coletividade, são demonstrações de que o presidente não falou em vão. Não há memória que haja ocorrido
aqui ou em qualquer outro país em que o regime de força, consolidado há mais de 10 anos, se tenha utilizado do próprio arbítrio para se autolimitar, extinguindo os poderes de exceção, anistiando adversários, ensejando novos quadros partidários em plena liberdade de imprensa. É esse, indubitavelmente, o maior feito da Revolução de 1964. Neste momento em que se desenvolve o processo de sucessão presidencial, exige-se coerência de todos os que têm a missão de preservar as conquistas econômicas e políticas dos últimos decênios. O caminho para o aperfeiçoamento das instituições é reto. Não admite desvios aéticos, nem o afastamento do povo. Adotar outros rumos ou retroceder para atender a meras conveniências de facções ou assegurar a manutenção de privilégios seria trair a Revolução ou seu ato final. Assinado, jornalista Roberto Marinho. Dando prosseguimento, o ponto principal deste evento, nós ouviremos a palavra de um herói do Araguaia, o coronel Lício Augusto, que inclusive foi o autor da prisão de José Genuíno. Então, com a palavra, eu queria apenas, corrigindo aqui, convidar para compor a mesa também, o senhor coronel Nestor da Silva, veterano da Segunda Guerra Mundial. Com a palavra o coronel Lício Maciel. Senhores congressistas, demais autoridades presentes, minhas senhoras, meus senhores, não é preciso dizer da minha emoção de ter encontrado aqui velhos companheiros de luta e que ainda estão levando essa luta à frente. Como participante dos acontecimentos que passo a relatar, eu fiz um resumo dos itens mais perguntados, apenas como itens, porque a dissertação vai ser rememorando os fatos. E para isso eu tirei os óculos, para que aqueles que eu vou citar me olhem bem no fundo dos olhos e tenham a suficiente coragem de afirmar, se for preciso, que tudo que foi dito aqui é a pura verdade. Se bem que não há necessidade, porque eles próprios já confirmaram em outras ocasiões. Então, o primeiro item selecionado se refere por que da minha escolha para a missão de descobrir o local da guerrilha, que hoje se diz Guerrilha do Araguaia. Em 1969, com a morte do terrorista Marighella, em São Paulo, nos documentos dele foram feitas várias citações sobre o local da grande área de treinamento de guerrilha. Eu estava chegando em Brasília em 1968, já pela segunda vez. Do meu passado, desde 54,